O ano é 2600 e o programa Novas Fronteiras finalmente começou. Você tem uma lista de planetas onde pode morar e o primeiro é Vênus. O gêmeo malévolo da Terra recebe você com refrescantes 427 graus Celsius e uma linda chuva de ácido sulfúrico. Antes de mais nada, o calor mostra que viver sobre a superfície por aqui é praticamente impossível. Então você já coloca sua possível casa a vários metros abaixo do chão. As paredes, piso e teto precisam ser feitos de um material resistente ao calor e durável. Então você os faz de carboneto de hafnium. Descoberto lá atrás, em 2016, esse material aguenta temperaturas de mais de 3.900 graus Celsius. Em seguida, você instala o sistema de resfriamento e purificação do ar. Ele capta o ar tóxico da atmosfera venusiana e o puxa para dentro de uma rede complexa de filtros, entregando um ar respirável para sua casa. A vantagem é que a temperatura desse ar pode ser facilmente aumentada graças ao que está acontecendo lá fora. Então, você cria uma sala separada abaixo da sala principal e a chama de sala do gerador. Lá, o aparelho usará a quase infinita energia geotermal do planeta para fornecer energia elétrica para a casa. Você pensa por um momento e cria um banheiro geotermal também. Não tem água em Vênus, mas ela pode ser extraída e separada de suas nuvens ácidas. O sistema de tubulação incluiria uma unidade de aquecimento para tomar banhos quentes e uma de resfriamento com nitrogênio líquido para você refrescar seu corpo. Outro espaço que fica separado é o jardim. Como nenhuma planta conseguiria sobreviver sobre a superfície, você cria um hall espaçoso com luzes brilhantes no teto e um sistema de irrigação em toda a área. Você tem faixas grandes com terra para cultivar legumes, vários acres para plantações de frutas e mais uma faixa grande no centro para plantar algumas árvores que vivem muitos anos, como o carvalho. Elas provavelmente fornecerão um oxigênio a mais para sua moradia. A horta também é protegida por uma casca de carboneto de hafnium para que as plantas não murchem com o excesso de calor do solo de Vênus. Você checa se tudo está em ordem e parte para seu próximo destino, Saturno. Ele é um planeta gasoso, mas possui uma camada estável, embora fina, que pode ser chamada de ponto doce. Sua temperatura é amena para os seres humanos. Você cria uma plataforma flutuante, sobre a qual construirá sua casa. Afinal, não tem superfície sólida em Saturno, lembra? A plataforma é equipada com turbinas movidas a vento. Nesse gigante gasoso, os ventos podem alcançar velocidades incríveis, então elas terão que interagir com eles e com os furacões. A pressão e temperatura são boas neste planeta, então sua única preocupação é o vento mesmo. Você faz uma moradia baixa, parecida com um disco, para ter uma aerodinâmica melhor. As paredes e tetos são feitos com uma única placa de metal robusto, para que as rajadas poderosas não arranquem o telhado. Elas possuem vários metros de espessura, e você coloca algumas janelas com painéis de vidro com qualidade especial que não quebram. A água pode ser extraída de outra camada, usando uma série de plataformas parecidas com tubulações embutidas. A eletricidade e o calor também não são problema, graças aos ventos poderosos. Sua única preocupação aqui é a comida, mas ela pode ser importada de outros planetas habitáveis no começo, junto com o solo fértil para a horta. Você cria um espaço para formá-la futuramente em outra plataforma. Satisfeito com os resultados, você segue para o próximo destino da sua lista, Europa. Essa lua de Júpiter é coberta por uma crosta grossa de gelo, cheia de cânions e fissuras. Mas, bem lá no fundo, existe um oceano de água salgada maior do que todos os oceanos da velha Terra juntos. Ao considerar isso, você opta por uma casa subterrânea de novo. A temperatura é congelante, mas quanto mais próximo você ficar do núcleo do planeta, mais aquecido ficará. Você coloca sua moradia na região mais profunda possível para poder extrair água do oceano subterrâneo. As paredes e tetos são revestidos com material isolante e no porão tem um sistema de purificação de água que transforma a água salgada em potável. Como não há atmosfera, o ar respirável é extraído do gelo. À medida que ele derrete, o vapor de água é coletado e filtrado, depois enriquecido com outras substâncias necessárias e entregue à sua casa. Quanto à comida, você opta por uma solução um tanto estranha: plantas marinhas comestíveis e peixes. Você cria um tanque separado para cultivar algas diretamente no oceano e importa diferentes tipos de peixes da velha Terra e de outros planetas habitáveis para criar em Europa. Próxima parada: Plutão. Esse minúsculo planeta anão, cujo tamanho equivale apenas a 1/6 da velha Terra em largura, tem um grande potencial para a terraformação.
Sendo assim, você cria imediatamente uma grande cúpula para morar dentro. O Sol brilha com muito menos força aqui do que em qualquer outro lugar do sistema solar. Então você faz painéis que aumentam a luz solar e os coloca em todos os pontos da cúpula. Eles permitirão que a superfície dentro da casa receba mais luz e calor, tornando a temperatura confortável. O gelo de Plutão é composto por água congelada, igual a como é na Terra. Então você constrói uma estação para derretê-lo e coletar o líquido final em enormes tanques para usar depois. Existe também um possível oceano líquido bem no fundo da superfície, então você planeja construir uma plataforma de escavação, mas ainda não tem certeza se isso será mesmo útil. Com a área bem aquecida e bem iluminada, você constrói uma moradia como as que eram feitas na velha Terra e em Marte terraformado, com alguns andares, paredes feitas de carbono e ligas de titânio, um teto durável e um porão fortalecido. Mesmo com isso tudo, você também acrescenta um revestimento isolante, que só funcionará se alguma coisa acontecer com a cúpula de iluminação. Se ela se quebrar, a temperatura despencará para abaixo de zero. Existe também uma atmosfera bem pequenina em Plutão, então o ar respirável terá que ser gerado a partir do gelo mais uma vez. Dessa vez, você combina o sistema de coleta de água com a unidade de geração de ar. Enquanto um produzirá água potável, o outro coletará o vapor e o melhorará com todos os elementos necessários. E você vai além, criando um dispositivo que controla o clima. Ele aquecerá ou resfriará diferentes camadas do ar produzido e as misturará para criar ventos e nuvens carregadas de chuva, iguais aos da velha Terra. Isso permitirá que as lavouras cresçam em um ambiente mais natural, fazendo até com que Plutão se torne um planeta verde algum dia. Lá em cima, no céu azul escuro, está a maior lua de Plutão, Caronte. Ela tem metade do tamanho do planeta anão, o que torna a vista espetacular. Seu clima é quase idêntico ao de Plutão. Inspirado, você cria uma casa de férias para os plutonianos. Aqui, debaixo de uma cúpula parecida, eles conseguirão explorar mais um pequeno mundo e observar seu planeta sob outra perspectiva, embora sempre seja o mesmo lado, igual a vista que tínhamos da Lua na velha Terra. E isso lembra de seu próximo destino, Zarmina, que antes era conhecida como Gliese 581G. Esse planeta fica a 41 anos-luz de distância, a viagem mais longa até agora. Ele está acoplado por maré ao seu Sol, o que significa que um de seus lados é dia o tempo todo, enquanto no outro é sempre noite. E não se trata apenas de luz, mas de calor também. O lado em que é dia é muito mais quente, e o lado com noites eternas é parcialmente coberto por gelo. A menos que se terraforme o planeta, a região mais confortável para habitar é entre os dois lados, em uma zona chamada Linha Cinza. Nela não é muito quente nem muito frio, e tem um crepúsculo eterno. O Sol está sempre pouco acima do horizonte. A notícia boa é que a atmosfera em Zarmina, embora volátil, é muito parecida com a da velha Terra, mas você ainda cobre o local selecionado com uma cúpula protetora só por precaução. As moradias humanas por aqui não precisam ser protegidas de todos os elementos, e tem água líquida também. Você constrói uma casa comum, igual a de Plutão, mas acrescenta alguns detalhes importantes. Primeiro, o dispositivo que controla o clima. Embora a atmosfera seja parecida com a da velha Terra, os moradores precisarão de uma mudança climática estável para plantar alimentos. Depois, você cobre a cúpula com placas móveis. Viver na semi-escuridão o tempo todo pode ser muito deprimente, então as placas se moverão a cada 12 horas. Durante o dia, elas intensificarão a luz solar, e à noite irão refletir a luz de volta, escurecendo o céu. Após isso, você viaja para as duas bordas da linha cinza e instala plantas geotermais nelas. No lado quente, a planta vai gerar energia para todas as necessidades dos moradores e levará água quente para ser usada nos banheiros. No lado frio, o sistema extrairá a água gelada do gelo. O lado noturno também pode ser usado como uma geladeira gigante. Lá, os moradores podem guardar coisas que precisam congelar. Para facilitar o acesso, você alonga a cúpula de ponta a ponta e cria algumas unidades simples de armazenamento, onde a noite nunca acaba.